Fala aí, gurizada do meu Brasil! Aqui quem tá falando é o Tais, e hoje eu vou contar para vocês quando surgiram os primeiros jogos eletrônicos, desde quando eles ainda nem apresentavam gráficos e usavam aqueles computadores gigantes que ocupavam uma sala inteira. Então vamos lá. Em 1947, os físicos americanos Thomas Goldsmith Jr. e Easter Ray criaram o primeiro jogo eletrônico que foi patenteado com o nome de Cathode Ray Tube Amusement Device. Ele tinha como base as telas de radares da Segunda Guerra Mundial e funcionava da seguinte maneira: os jogadores usavam os botões para ajustar a trajetória de um míssil que era representada na tela por um ponto de luz que era mandado por um tubo de raios catódicos. E sobre essa tela, eles colavam desenhos para representar os gráficos do jogo. O objetivo nesse jogo era bem simples, era atingir esses alvos desenhados na tela e causar um efeito de explosão. Eles aumentavam a intensidade do sinal, o que fazia parecer uma mancha redonda no lugar do míssil, o que então fazia dar esse efeito de explosão, mas a tela em si não apresentava gráficos. E alguns anos depois, em 1951, um matemático chamado Alan Turing, junto com um doutor da ciência de computação chamado Dietrich Priest, desenvolveram um programa para o computador Fehrenheit Mark I da Universidade de Manchester. Esse programa possibilitava as pessoas jogarem xadrez com um computador. Ele era capaz de escolher o melhor movimento baseado no jogo do seu adversário, mas também tinha alguns problemas, como não conseguir diferenciar o empecilho de um movimento de um checkmate, entre outras coisas. E a sua demora para responder a jogada era mais ou menos de até 30 minutos, às vezes um pouquinho mais. Ou seja, ele pensava bastante antes de jogar. E nesse mesmo ano, a empresa Fehrenheit, que foi a mesma criadora do Fehrenheit Mark I, criou o Nimrod, que foi o primeiro computador feito exclusivamente para jogar. Nele você poderia jogar um jogo de estratégia para duas pessoas chamado Nim. As regras desse jogo são as seguintes: há várias pilhas de fichas, que no caso do computador Nimrod eram representadas por linhas de lâmpadas, e o vencedor é aquele que fazia o adversário apagar a última luz da última fileira desse quadro cheio de lâmpadas. Como vocês podem ver nessa foto, há um painel na mesa onde os jogadores apagavam as lâmpadas, e nessa foto mostra outra parte do computador onde há uma representação em escala maior, para que assim o público possa assistir o jogo. Mas então, só no ano seguinte, em 1952, iria nascer o primeiro jogo a apresentar gráficos. Ele era uma versão do jogo da velha para o computador EDSEC, e ele foi criado por Alexander Douglas. O seu objetivo criando esse jogo não era simplesmente uma brincadeira, mas sim um experimento sério que mostrava a questão da interação de um ser humano com um computador. A resolução gráfica desse jogo era de 35 por 16 e o controle dele era um daqueles discos antigos de número de telefone, ou seja, se você quisesse colocar uma bolinha no centro do jogo, você teria que discar o número 5 naquele dispositivo de discagem. Mas não pense que o computador EDSEC saía marcando lugares aleatórios, ele realmente estudava as jogadas e colocava o X no lugar certo. Mas esse jogo demorou muito a ser conhecido pelas pessoas, porque além de existirem poucos computadores como aquele, ele foi feito no intuito de demonstrar a inteligência artificial de uma máquina, e não com o propósito de ser simplesmente um jogo. E alguns anos depois, em 1958, William Higginbotham, que era o diretor da divisão de instrumentação do laboratório de Brookhaven, nos Estados Unidos, criou o jogo Tennis for Two, que, como o próprio nome já diz, é um jogo de tênis para duas pessoas, onde os jogadores usavam controles que tinham dois botões, um para definir o ângulo da raquete, que por sinal era invisível, e outro para rebater a bolinha. Os gráficos desse jogo eram mostrados na tela de um osciloscópio, e ele foi feito somente com o intuito de entreter os visitantes do laboratório, que normalmente só tinham apresentações de máquinas e cartazes, mas nunca algo que eles pudessem interagir. É importante dizer que, apesar de Tennis for Two não ter sido o primeiro jogo eletrônico a apresentar gráficos, foi ele quem lançou esse novo estilo de interação em tempo real com gráficos em uma tela, dando assim o primeiro passo para o que definitivamente se tornaria os jogos de videogame como nós conhecemos hoje. E depois, entre os anos de 1959 a 1961, um grupo de estudantes do Instituto de Tecnologia de Massachusetts começaram a explorar a criação de programas interativos para o computador TX0. E entre esses programas estavam dois jogos, um deles era o jogo da velha e o outro era o Rato no Labirinto, ou Mouse in the Maze, onde os jogadores desenhavam um labirinto usando uma caneta de luz e depois soltavam um rato que percorria todo esse labirinto atrás de pedaços de queijo. Caso o rato não conseguisse encontrar o queijo, ele ficava cansado e então o jogo acabava. Mas só no ano seguinte, em 1962, nesse mesmo Instituto de Tecnologia, aconteceria algo que realmente marcaria a história dos jogos.
Um grupo de estudantes liderado por Steve Russell tinham agora à sua disposição um novo microcomputador PDP-1. Sim, eu disse microcomputador, isso porque ele era do tamanho de uma geladeira. Mas além de ser menor, ele também tinha a vantagem de ser muito mais rápido que o antigo computador TX0. E com isso e mais a sua experiência em criação de jogos, Steve Russell desenvolveu o primeiro shooter da história dos jogos, o Space War, que é um jogo de naves que tinha como inspiração as batalhas que aconteciam no espaço contadas em livros de ficção científica daquela época. O Space War, como o próprio nome já diz, é um jogo de guerra no espaço onde 2 jogadores controlavam cada um uma nave e tentavam destruir um ou outro com tiros. Mas no meio desse espaço havia uma estrela que tinha uma força gravitacional bem forte que puxava as suas naves e seus tiros para ela, e caso a nave encostasse nela, ela explodia e então o seu adversário vencia. E então, finalmente, em maio de 1972, o primeiro console caseiro de videogame foi lançado, o famoso Magnavox Odyssey. Mas essa era dos consoles já é assunto para um próximo vídeo. Então, é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de deixar o seu joinha e o seu favorito, isso me deixa muito feliz. E não esqueça também de comentar, se vocês tiverem sugestões também para o próximo Cultura Gamer, também deixe aí nos comentários o seu pedido e talvez eu consiga atendê-lo, tá bom? Então é isso pessoal, até a próxima.